Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que recebo hoje Paulo Stefan, um amigo que, por incrível que pareça, estudou comigo na época de primário e ginásio. E depois de tantos anos fomos nos encontrar na propaganda, ficamos alguns anos sem nos encontrar e agora, novamente, ele vem aqui representando o Homem de Prata. Mas antes de receber o Paulo, eu gostaria de agradecer a HP Enterprise, pela gentileza de sempre de ceder as suas instalações fantásticas aqui em Alphaville, como a nossa querida Água Prata e a Lifetime. Paulo, seja muito bem-vindo aqui, meu irmão. Pô, depois de tantos anos, você finalmente, essa sumidade da propaganda, aceitou o nosso convite. Há 3 anos que eu convido você. Paulo, seja muito bem-vindo. Me fala, Paulo, você está com quantos anos? Quase 66. Estou vendo chegar em dezembro, 66. Fica tranquilo, jovem há mais tempo, como todos nós falamos aqui. E você está casado com a Maíra? Maíra há 36 anos, fizer uma conta agora. Não erra, hein? Não erra, por favor, mas é a mesma até hoje. Poxa, só porque eu estou a segunda já foi pro saco, né? Tá bom. Você tem quantos filhos? 3? 3 homens. Me fala uma coisa, Paulo, você é um cara que tem sucesso hoje, graças a Deus, vem de uma família muito bacana que eu sei a sua história, mas você teve uma dificuldade muito grande com o falecimento da sua mãe, que foi uma experiência não muito agradável e você era muito jovem. Me fala isso, como refletiu na sua vida até agora? Olha, foi o antes e o depois, né? Eu antes era um molecão de classe média alta que achava que a vida era uma... Playboy. Quase isso. A vida era uma grande diversão porque tudo estava resolvido. Você tinha uma casa bacana. Meus pais foram muito legais sempre, não tinha aquela frescura. E eu não tinha a menor ideia do que podia acontecer porque não fazia parte dos amigos todos normais. E de repente o mundo... Quantos anos você tinha quando teve essa virada? Cara, foi um processo um pouquinho longo. Minha mãe descobriu um câncer, eu tinha, 10 anos, e ela um dia me disse que ela não podia morrer sem que eu crescesse. E ela viveu 10 anos, ninguém sabe como, não tinha previsão nenhuma. Eu tinha 18, 19 anos, ela faleceu. Mas os últimos anos foram mais difíceis, porque ela estava bem debilitada. Então, essa mudança foi para mim, assim, com 18, 19, eu perdi a referência que eu tinha da família tradicional. Mãe é mãe, né? E era uma mãe muito bacana. E aí começou uma outra época com meu pai, 1 ano e pouco depois casou de novo com uma pessoa que eu e ela... Insuportável. Assim, foi difícil. Uma relação fácil. E não era comigo, com os irmãos também, então foi uma coisa difícil. Ele ficou um tempo casado, mas aí você vai aprender. Eu fui morar sozinho, de repente, tudo saiu do lugar. Mas foi uma escola muito boa, porque eu deixei de ser o filho mimado, caçula, para ir para a vida descobrir o que está acontecendo. Eu tenho até uma passagem aqui interessante, meu irmão disse que não lembra, mas ele fez, porque eu tinha assim, muita ligação com meu irmão, tenho até hoje, o irmão do meio, né? Eu sou o menor, é a irmã, ele e eu. E quando ele falou assim, eu vou morar sozinho. Eu falei, eu vou com você. Ele falou, não senhor. Ele falou, meu irmão, é o seguinte, eu sou seu irmão, não sou seu pai. Vou te ajudar no que eu puder, mas você não vai morar comigo. Qual a diferença de idade? E tem 4 a mais que eu. E para mim aquilo foi um choque, né? Mas eu agradeço muito, porque eu precisava disso. Essa realidade a gente precisa... Eu precisava, tá então de frente eu fui de vez em aí, quando. ele me ajudou a alugar apartamento, e morava pertinho, mas cada um na sua. E a gente... Você tinha quantos anos quando você saiu? Eu tinha uns 18, 19. Você foi morar sozinho? É. E aí eu te falei que eu lembro que a gente ia velejar no fim de semana, ele passava em casa, me pegava, a gente ia para a represa, passava o dia, mas na volta falava, bichão, amanhã... Você tem 2 coisas em comum. Primeiro, eu também perdi minha mãe, só que um pouco mais, perdi a referência, mas eu tinha 35 anos. E ela morreu, não descobriu em 10 anos, ela descobriu e morreu em 6 meses, uma loucura. Outra que é velejar, que eu também tenho esse hobby, a gente não sabia, mas a gente gosta muito de vela. Eu adorava, ia para a represa, lá a gente fazia, mas... Então foi uma fase assim de muita descoberta, de muita fase de se testar, foi legal. Bacana. E me fala uma coisa, você já trabalhou em grandes empresas de comunicação,
e resolveu investir no seu próprio negócio. Como é que é isso? Eu vou te falar uma coisa que nada na minha vida é muito planejado. Eu nunca esperei fazer isso. Eu fui muito tempo, né, de agente de propaganda. A última foi a Talent, que eu fiquei quase 15 anos. E Nossa, tudo isso você ficou... Quase 15 anos, sei lá, 14, alguma coisa. Foi uma experiência rica. Eu não estava prevendo. Eu parei e fiquei uns meses parados. Me chamaram para Associação Brasileira de Out of Home, a BOH. O Edu Alvarenga falou, vem aqui. Ele falou uma frase que foi mágica para mim. Vamos ser felizes aqui juntos? Eu falei, ser feliz eu quero. Né? E eu achei que eu ia ficar lá 6 meses e fiquei 4 anos. Você ficou 4 anos? 4 anos na associação. Eu ouvia falar, mas achei que tinha ficado 2 anos. E aí eu redescobri esse negócio do Out of Home. Conheci coisa muito nova, conheci gente nova. Querendo ou não, é um mercado diferente, né? Mas totalmente numa mudança muito grande. E fiquei estudando esse negócio e comecei a ver que tinha possibilidade de fazer alguma coisa. O meu grande parceiro, o Nicoli, Alberto Nicoli... Que, diga-se de passagem, é um homem de prata também. Como é que é essa convivência? O italiano era muito amigo, muitos anos de estrada. A gente sempre se manteve. Ele parou na Sony, que foi acho que a última empresa dele. Faz 2 anos, né, que ele parou? Não, faz quase 5. Quase 5, eu não lembro da entrevista. E aí a gente conversando, no final da associação, eu falei, Nico, eu vejo aí umas chances de fazer alguma coisa para esse lado aqui. Falei, quer ir junto? A gente vai... E é inovador o que vocês estão fazendo? Na verdade, tem 2 coisas que o meio fica ainda devendo. É a entrega de métrica, de número, né? Com quantas pessoas está falando, quem é, como é, que quando o digital chegou, ele esfregou na cara do Out of Home que tinha tudo, né? O digital chegou sabendo quem é quem, quando, aonde, e o Out of Home não tinha nada. Para quem não sabe o que é Out of Home, são mídias exteriores. Mídia na rua, mídia exterior. O que você vê, os relógios, os abrigos de ônibus. Os painéis antigos, né, os outdoors que não tem mais. No aeroporto, que tem elevador, tudo isso aí é a mídia que a gente faz. Prédio, né, empenas de prédio. E aí? E aí tinha uma outra coisa que eu vivi quando eu era agência, que era a famosa comprovação da mídia. Você tinha feito, a placa foi colocada no Piauí, quem sabe, né? Você tinha o check-in que era ruim, né? Então, a gente tinha que fazer alguma coisa que pudesse ajudar nesse sentido. E a gente descobriu um software que faz tudo isso aí para a gente. Isso é uma startup ou já existia? Não, já existia, só que ele tinha uma grande dificuldade de crescer em São Paulo, porque São Paulo, nosso mercado é bairrista para cacete, né? Então é um diferencial bacana que a gente está agora oferecendo ao mercado com a experiência que a gente teve de 150 anos juntos. E é legal, você falou território nacional, eu fiz muitas coisas para a Loja Marisa no passado, e nossa, para comprovar era uma coisa. Como é que o cara vai saber que foi feito? Não, é difícil. E esse ainda é um meio diferente, porque você tem no Brasil diferentes grandes regionais, né? Então você tem ainda outdoor em muitas praças do Brasil. E São na Paulo, cidade de São Paulo acabou. Ninguém sabe o que é outdoor. Mas tem nas estradas, né? Próximo. Você tem geração que não sabe o que é outdoor. Clichê de outdoor, lembra do estagiário? Pega um clichê de outdoor. Exatamente. Então, a gente está nessa balada aí agora de tentar fazer uma coisa, vai dar os dois certo, juntos. já está dando certo. Tá indo, estamos aprendendo. Paulo, tem uma coisa que me chamou muita atenção que eu não sabia. Você tem paixão por livros e escreveu um livro. Também não sabia disso, que eu podia fazer isso. E como é que surgiu essa história? Eu tive uma grande sorte de trabalhar na Talent com o Júlio Ribeiro, que era um mestre do planejamento, uma figura especial. E eu lá comecei a fazer estudos de mercado com o objetivo de passar para os clientes. E eu comecei a escrever e fiz sobre classe C, fiz sobre jovens, fiz... Mais perfil de consumidor. Mas assim, que tinha a ver com o negócio. E um dia pensando, eu tinha muita informação, achava muita informação sobre as mulheres, né? As mudanças que essas mulheres estavam vivendo, e se tinha pouca literatura sobre os homens.
É esse o motivo que nós fizemos Homens de Prata, porque nós não temos nada até o momento igual ao nosso. E aí eu tenho uma vida cercada de homens, né? Porque eu tive um pai, sou um pai e tenho só filhos homens. E comecei a ver que tinha uma diferença muito grande nessas 3 gerações. Não tem nada pra gente, né? E aí eu comecei a levantar as coisas e fui me interessando e fui cavocando, fui vendo. Quando eu escrevi, eu sempre dava para o Júlio ler, né? Aí um dia ele pegou e me chamou, falou, Paulo, vem aqui. Eu falei, me dei mal. Aquele jeitinho dele, né? Errei tudo. Ele falou, você já pensou em escrever um livro? Eu falei, Júlio, eu não sei escrever. Está muito bom esse negócio conteúdo, aqui, né? E você não quer fazer um livro? Eu falei, não, primeiro não dá tempo que eu trabalho para você. Ele falou, não, eu vou te ajudar a fazer. E ele deu toda a estrutura que podia. Pôs um jornalista comigo, a editora. Que bacana, poxa. Ele fez... Júlio, eu grato, nasceu isso aqui que eu chamei dos Homens Mudaram. Tá? E o que tem? Obrigado, cara, olha que gentileza. E a capa foi minha mulher que fez, e eu dediquei o livro aos meus 3 homens, são meus 3 filhos. Putz, que bacana, cara. Então, foi uma... O que você destaca aqui, que mais te chamou a atenção? Na verdade, é essa transformação que os homens estão tendo. Quer dizer, você tem hoje muita família onde o homem virou dona de casa, né? Ele cuida da casa e a mulher é uma alta executiva, e sem dramas de, porque o machismo, eu tenho que estar... Não, ele resolveu que ele é muito melhor em casa do que no trabalho. E ela é muito melhor no trabalho do que em casa. Então ele faz a função que antes era só a mulher podia fazer, né? Olha que legal, gente, mudança de comportamento que a gente pode assumir sim, né? E eu, aí de novo voltando, por ter passado por uma encrenca de família, de doença, a gente em casa fazia muita coisa que naquela época eu via meu pai lavar a louça para ajudar a minha mãe como uma coisa super normal. E não era comum, né? Não, o machismo naquela época... O homem não fazia isso, né? E meu pai, que pegou toda a encrenca da minha mãe, eu fui muito à feira para minha mãe. Pegava, você precisa do quê? Ela não podia fazer força, eu ia para a feira e voltava e comecei a ver... E hoje é natural, né? Que eu passei um pouco disso para os meus filhos, né? Mas não era uma coisa muito comum. E como é que você, que é uma pessoa alegre e feliz, qual o segredo para isso? Essa é uma pergunta boa. Eu já ouvi muito que eu vejo sempre meio copo d'água cheio, né? Porque você tem um meio copo d'água, você pode ver ele meio vazio ou meio cheio. Eu vejo sempre meio cheio, né? Para mim está sempre faltando só um pouquinho para completar. Então eu tenho um pouco disso de achar que sempre vai ser bom. Quando você foca na solução é bom. Eu acho que sempre vai dar para arrumar alguma coisa que será boa. E alguma coisa, mesmo dando errado, você aprendeu alguma coisa que te fez bem. De um jeito ou do outro, tem coisa boa aí, você descobre que você tem alguma coisa. Então, é um pouco do meu estilo. Quer dizer, vai vivendo e vai... E eu falo muito para os filhos, bicho, manda ver, vai indo que as coisas vão se acertando. Com boa vontade, não sendo... dedicação, carinho, né? Tendo amor pelo que faz. Tendo uma coisa boa, né? Vai dar certo. Se não deu certo, te traz outra coisa boa. Já deu. Né? De você fazer, já deu certo. E me fala, voltando um pouco, como é que você vê a geração prateada? A gente estava conversando antes de começar. A conectividade, esses meios da internet, como é que você vê, você percebe a diferença de comunicação para a nossa geração? Bom, eu já fui mais crítico, mas estou ficando mais de novo o lado do copo cheio, né? Eu acho que a nossa geração sentiu muito essa porrada, né, dessa mudança dramática das coisas, mas ela começa agora a resgatar a autoestima e passando de novo a ser importante, porque foi tão rápido, tão grande a mudança, que se relegou um pouquinho ao ostracismo a gente que tinha um pouco mais de experiência. Mas a gente está se adaptando, você não acha? Então, agora eu vejo e começa a ter os caras buscando isso de novo. Peraí, não posso ficar na mão só de gente muito jovem, porque está faltando experiência. Não, e outra, a grana está teoricamente está nas pessoas que adquiriram. Vocês construíram alguma coisa, vocês têm a noção, então você começa a ter hoje um resgate, é diferente, né? Eu acho que a geração que está agora, e com esse negócio da pandemia, então bagunçou muito, mas você começa a ter um reequilíbrio das coisas. Eu acho que tem bastante o que se aproveitar ainda. Eu acho assim que eu
como a gente falou há pouco, né? As gerações mais novas não tiveram esse contato humano que a gente tem e que a gente consegue, pensando na longevidade, manter, você vê, nós estamos falando agora com 66, 62. 30 anos de janela. O Didu que estava aí fora, 72, quer dizer, quanta gente que a gente consegue, né, manter relações pessoais. E com a tecnologia, não sei se essa molecada vai se manter. Espero que sim. Será um desafio, outra, né? Uma outra realidade que não dá para dizer se boa ou ruim, eles vão ter que aprender, mas será diferente com certeza. Com certeza. De alguma maneira eles vão ter que ter esse contato em algum momento. Paulinho, uma mensagem aqui para os Homens de Prata. Olha, eu acho que os Homens de Prata são maravilhosos. Eu admiro muito essa geração. Tenho prazer de pertencer a ela. Eu não sou muito de prata porque cai antes, o cabelo cai antes de ficar prata. Mas né? junta ele e fica, dá uma olhadinha. Eu tenho guardado, eu acho que a gente tem muito que ir em frente, tem muito para fazer ainda. Eu acredito muito que a gente vai ainda ser muito feliz. Uma recomendação, de novo. Os homens Os são homens outros. mudaram, isso é bom. Serve para mulheres também. Também. Isso. É só mais falando da geração. Quiser saber um pouco mais dessa história dele, vão atrás desse livro. Paulinho, muito legal, adorei receber você. Mas antes de me despedir, mais uma vez que eu gostaria de agradecer a HP Enterprise, a Lifetime e a Água Prata. E não se esqueçam de no nosso canal se inscrever, colocar sininho nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, podcast, que tudo que vocês puderem para nos ajudar na nossa audiência trará mais conteúdos para vocês de qualidade como esse. Paulinho, mais uma vez, obrigado. Obrigado imenso, foi um prazer. Receba aqui uma lembrança da Água Prata, que na verdade são as tônicas. E também um biscoitinho do nosso evento que você não pôde comparecer, leva para sua esposa também. Muito obrigada, vai gostar demais. Obrigado imenso, Fuca, puto prazer. Sempre, uma honra. Bom te ver de novo, independente de qualquer coisa. Que a gente não demora 30 anos para se rever. Não, se for 30 tá bom, né? Estamos indo bem. Gente, um abraço a todos, Homens de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.